Uma operação de ataque de precisão na Crimeia ocupada resultou na neutralização de componentes críticos da infraestrutura militar russa, marcando uma divergência significativa em relação aos ataques rotineiros contra armazéns ou depósitos de combustível. Horas após as explosões, os sistemas de defesa aérea da Federação Russa, num setor específico, cessaram as emissões, um fenômeno confirmado por analistas de inteligência que monitorizam assinaturas de radar e emissões eletrônicas. O silêncio operacional e a natureza técnica do alvo sugerem que a Ucrânia atingiu ativos que a Rússia enfrenta dificuldades extremas em substituir. Este evento levanta questões imediatas sobre a integridade da arquitetura de defesa na península, que serve como a espinha dorsal operacional de todo o esforço de guerra russo no sul da Ucrânia. A importância estratégica da Crimeia transcende narrativas políticas ou simbólicas. A península funciona como o centro logístico e de comando essencial para as operações militares russas. É a partir desta localização que se originam as operações da Frota do Mar Negro, o fluxo de logística para mísseis de longo alcance e o guarda-chuva de defesa aérea que protege os territórios controlados pela Rússia nas regiões de Kherson e Zaporísia. Analistas descrevem a Crimeia não apenas como geografia, mas como uma arquitetura militar interconectada. Consequentemente, um ataque de precisão bem-sucedido num ponto nevrálgico desta rede não permanece localizado. As suas consequências propagam-se, criando ondas de choque que afetam a capacidade de projeção de poder em toda a bacia do Mar Negro. Os relatórios iniciais sobre o incidente descrevem explosões de grande magnitude e detonações secundárias prolongadas, distinguindo este ataque do assédio regular por drones. Para os especialistas em inteligência de fontes abertas, os INT, a precisão da operação indica um planeamento de longo prazo, envolvendo a identificação de alvos através de inteligência eletrônica e imagiologia por satélite. O facto de terem ocorrido detonações secundárias confirma que o impacto atingiu instalações fortificadas contendo munições, combustível ou sistemas pressurizados. A incapacidade russa de interceptar os projéteis sublinha uma falha momentânea na sua reputação de invulnerabilidade aérea naquele setor específico, sugerindo que a infraestrutura destruída estava ligada a material adicional suficiente para sustentar a combustão após o impacto inicial. A identificação precisa do equipamento destruído permanece sob análise, mas a comunidade de especialistas aponta para categorias específicas de alvos com base no comportamento pós-ataque da defesa russa. A possibilidade mais provável recai sobre uma bateria de defesa aérea S-400 ou os seus sistemas de radar associados. Estas unidades são complexas e compostas por múltiplos elementos, incluindo postos de comando, radares de aquisição, radares de engajamento e veículos de lançamento. Por emitirem sinais eletrônicos constantes para monitorizar o espaço aéreo, estas baterias são rastreáveis. Outra hipótese foca-se num nó de radar crítico da arquitetura de vigilância global russa, que fornece consciência situacional sobre o Mar Negro. O silêncio subsequente em frequências específicas reforça a tese de que os olhos do sistema defensivo foram cegados. A substituição deste hardware representa um desafio industrial sem precedentes para Moscovo. Ao contrário de tanques ou veículos de transporte, cujas perdas podem ser mitigadas através de enormes reservas da era soviética, os sistemas S-400 e radares avançados dependem de tecnologia de ponta e componentes de alta precisão. Antes da invasão de 2022, a indústria de eletrônica de defesa russa já demonstrava uma dependência profunda de componentes importados, nomeadamente microchips, equipamentos de fabrico e ferramentas de design de origem ocidental. Com a implementação de sanções internacionais rigorosas,
O acesso legal a estes semicondutores de alta velocidade foi cortado. Embora existam redes de mercado cinzento e rotas de contrabando através de países terceiros, estas são lentas, dispendiosas e insuficientes para manter os ritmos de produção necessários num cenário de guerra prolongada. Mesmo na eventualidade de a Rússia assegurar os componentes eletrônicos necessários, o processo de construção, teste e certificação de um sistema de defesa aérea integrado não é imediato. Requer meses, ou por vezes anos, para garantir que o radar está calibrado e que a interface de comando comunica eficazmente com o resto da rede. Um sistema apressado e mal testado corre o risco de falhar no momento crítico de um combate. Por conseguinte, cada perda na Crimeia cria uma lacuna na cobertura que não pode ser preenchida a curto prazo. Esta vulnerabilidade é amplificada pelo facto de a defesa aérea não funcionar como uma unidade isolada, mas sim como uma rede integrada de sensores e interceptores sobrepostos. A remoção de um único elo nesta cadeia gera um efeito de propagação de danos. Na análise de sistemas, a destruição de uma unidade cria um setor de céu menos protegido, onde a probabilidade de interseção de futuros mísseis ou drones diminui drasticamente. Isto força os sistemas sobreviventes a trabalhar sob maior tensão para compensar a falha, reduzindo a sua eficácia nas suas próprias áreas de responsabilidade. O sistema de comando tem de redirecionar dados de rastreio, o que introduz latência e reduz o tempo de resposta. O dano visível é a destruição física do equipamento. O dano invisível é a criação de uma zona de eficácia reduzida que a inteligência ucraniana pode agora explorar em operações subsequentes. Esta degradação sistemática faz parte de uma evolução na estratégia de Kiev, que passou de uma postura puramente defensiva para uma campanha de desgaste assimétrico contra a infraestrutura que viabiliza o poder militar russo. A incapacidade da Federação Russa em substituir rapidamente estas perdas deve-se a um conjunto de restrições industriais e logísticas que limitam a resposta de Moscovo. A base industrial de defesa russa tem operado sob pressão extrema para produzir munições de artilharia e drones, mas a fabricação de sistemas eletrônicos complexos exige uma mão de obra altamente qualificada e engenheiros especializados que são escassos. Além disso, o transporte de equipamentos de substituição para a Crimeia enfrenta obstáculos físicos. A ponte de Kerch permanece vulnerável após múltiplos ataques e o transporte marítimo através de águas contestadas acarreta riscos elevados. Esta situação força o comando militar russo a enfrentar um dilema de alocação de forças, onde a decisão de reforçar a Crimeia implica necessariamente desguarnecer outros setores da frente ou proteger cidades russas. Este cenário de desgaste sistemático pode conduzir ao que a análise de sistemas denomina falha em cascata. A destruição de um componente aumenta o estresse operacional sobre os sistemas adjacentes, que passam a ser alvo de ataques mais frequentes à medida que as lacunas na cobertura são identificadas. Cada ataque bem-sucedido fornece dados à inteligência ucraniana sobre os tempos de resposta e as rotas eficazes, permitindo o refinamento das operações futuras. No lado russo, a perda de confiança na eficácia da defesa aérea pode levar os comandantes a recuar ativos de alto valor para zonas mais distantes, criando novas vulnerabilidades que alimentam um ciclo de degradação. Não se trata de uma vitória imediata no mapa, mas de um processo acumulado que torna a manutenção da infraestrutura militar na península progressivamente insustentável. As consequências estendem-se diretamente à capacidade de projeção de poder no Mar Negro. Desde o início da invasão, a frota do Mar Negro sofreu perdas significativas, incluindo o afundamento do cruzador Moskva e danos em diversas outras embarcações através de ataques com drones de superfície e mísseis. A fragilização da cobertura aérea na Crimeia acelera a retirada dos ativos navais para portos no leste,
como Novorossiysk, afastando-os do seu teatro de operações principal. Com a redução da proteção aérea, as rotas de abastecimento e as plataformas de lançamento de mísseis Kalibr tornam-se alvos mais fáceis. O domínio marítimo que a Rússia esperava exercer no início do conflito está agora sob contestação direta, permitindo inclusive a retoma parcial de exportações civis ucranianas através de corredores marítimos sob risco constante. Em termos estratégicos, o sucesso desta campanha de degradação depende da capacidade de a Ucrânia manter o inventário de armas de precisão e a qualidade das informações de inteligência fornecidas pelos seus parceiros. A estratégia ucraniana não visa igualar a Rússia em termos de força bruta ou número de soldados, mas sim neutralizar os sistemas que tornam o exército russo eficaz. Se a Rússia não conseguir restaurar a sua arquitetura de defesa aérea na Crimeia a um ritmo superior ao das perdas, a península deixará de ser uma fortaleza inexpugnável para se tornar um passivo estratégico. O resultado final deste conflito poderá ser determinado não por uma única batalha decisiva, mas pela acumulação de ataques a componentes tecnológicos que a base industrial russa, sob sanções e isolamento, já não